Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um belo dia com grandes vitórias. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 25 de junho, a lição 1, ela tem como título Paulo, evangelista para Éfeso. A lição de hoje fala da primeira visita que o apóstolo Paulo fez para a cidade de Éfeso, lá na Ásia. E essa visita missionária ela foi feita assim, de uma forma tão grandiosa, que é muito bom nós falarmos. E essa primeira visita do apóstolo está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 18 a 21. A cidade de Éfeso, na província da Ásia, foi a porta em que o apóstolo Paulo encontrou para dar um grande testemunho da verdade e falar que nós só somos salvos pela graça e pela fé em Jesus. E nós estamos falando de uma cidade na Ásia totalmente idólatra. E em meio a uma cidade de crendices assim diferentes, de idolatria, que eles acreditavam, né, na deusa pagã Diana, que também era chamada de Artemis, que eles achavam que ela tinha sido enviada pelo deus Júpiter. Foi ali que o apóstolo Paulo escolheu para pregar para os judeus incrédulos. Isto foi no ano de 52 depois de Cristo, onde o apóstolo passou ali por Éfeso junto com a sua esposa Priscila e um outro pregador chamado Áquila. E eles foram assim muito bem recebidos, né, pela primeira vez. E a mensagem de Cristo foi bem clara, porque Paulo era uma pessoa assim muito culta, né? Um acadêmico, né? Um homem com vários cursos superiores, tinha o dom da palavra, falava com eloquência, né? E o poder de Deus inundava sobre aquela pessoa de Paulo. E durante essa passagem ali em Éfeso, houve um acontecimento assim estranho que fez com que alguns crentes predominasse a reverência para o Senhor Jesus. Ali naquela cidade, o nome do Senhor ele era engrandecido e Deus assim falava através de Paulo grandes maravilhas. E o apóstolo Lucas, no livro de Atos, ele conta que apareceu ali no meio daqueles crentes aproveitadores que se misturavam, né, o nome de Jesus com o nome de Paulo, e onde eles faziam exorcismo, né, expulsavam demônios. E eles se utilizavam assim, livro de mágicas, né? E acontece que o poder de Deus inundou o coração daquelas pessoas e eles acabaram se arrependendo, pedindo perdão e até queimaram todos os livros que eles se utilizavam de magias para fazer aquele exorcismo, né? E se arrependeram e se voltaram para o grandioso Deus. O apóstolo Paulo, tremendamente um homem preparado, em sua segunda viagem missionária que ele resolveu fazer pela Ásia, que conta ali em Atos 18, versículo 18 a 21, ele achou por bem deixar Corinto, né, onde ele estava, e revisitar Jerusalém. Ele tinha assim, um grande desejo de estar na próxima festa ali em Corinto, né? Mas antes de partir,
ele recebeu assim, uma solene homenagem, né, dos irmãos, e ele prometeu retornar. E acompanhado de outro pregador chamado Áquila, e também estava junto à sua esposa Priscila, onde Paulo não tinha filhos, né? E ele deixou Corinto assim em paz, tranquilo. Mas quando já no porto, né, ali de Corinto, antes da partida, aconteceu algo assim que levantou discussões entre os irmãos. O apóstolo Paulo, estando sobre assim, um voto, né, com Deus, ele raspa totalmente a sua cabeça em Cencreia. E na mente assim de Paulo, como ele era assim uma pessoa assim muito guiada assim por Deus, e o Espírito Santo trabalhava muito na sua mente, nós temos a certeza de que ele estava muito acima e muito além de uma religião que fazia festas e votos, mas mesmo assim inclinou-se em graça a costumes de uma nação. E aos judeus ele se tornava assim, um homem íntegro, né? Pelo que ele fazia. A constante oposição dos judeus que não aceitavam a doutrina da verdade, e às vezes com violenta perseguição, nunca enfraqueceram as afeições do apóstolo para com o seu amado povo e o seu compromisso com Deus, e certamente esse proceder dele raspar a cabeça deve ter vindo de Deus. Enquanto ele procurava uma energia do Espírito Santo para que ele pudesse pregar o Evangelho aos gentios, ele nunca esquecia de orar e ter a fidelidade da palavra de Deus, de pregar aos judeus primeiro. E assim, ele é para nós como a viva expressão da palavra de Deus para com os gentios e de seus remanescentes, as afeições que ele tinha, né, para com os judeus. E assim, no final da sua segunda viagem missionária, que fala em Atos 18, versículo 18 a 21, a sua equipe chega à primeira visita para a cidade de Éfeso. E Éfeso, ela era a capital da Ásia proconsular, com uma população de 250 mil pessoas, assim, mais ou menos, assim. E era uma das maiores cidades do Império Romano, uma das províncias mais ricas da Ásia, onde hoje é conhecida como Ásia Menor. Quando Paulo esteve nessa cidade, a província toda era de grande prosperidade, muita riqueza, e tinha bastante crescimento em todas as áreas. Porém, a cidade era muito idólatra, né? Mas a intuição do apóstolo, nessa sua primeira visita para Éfeso, era justamente proclamar o evangelho da verdade para essas pessoas. Pregar aos judeus que estavam instalados ali naquela cidade portuária, que tinha assim, muitas rotas terrestres. Isso também facilitava o caminhar do velho apóstolo e pregador do evangelho. E o apóstolo Paulo, em Éfeso, ele teve dificuldades de semear a verdade, devido à totalidade do seu povo estarem voltados para adorar, idolatrar divindades. E a cidade tinha um foco em cerimônias assim, cívicas, né? Bastante disputas assim, de jogos, né? De atletismo, e tinha celebrações esportivas anuais. Mas a parte principal desse povo era adorar uma deusa chamada Diana, que aparece na mitologia, né, romana, e que também aparece em Atos 19, 24, 35,
que também era conhecida como Artemis. Essa primeira visita a Éfeso foi uma semeadura inicial da palavra de Deus, e Paulo até foi a uma sinagoga e debate com alguns judeus, e todos pareciam inclinados a ouvi-lo. Até disse querendo Deus outra vez voltar ali. E a voz partiu de Éfeso, eles se comunicando assim, ele se comunicava com as pessoas de lá por cartas, que fala lá em Atos 18, 21. Quando a porta de Éfeso se abriu para as oportunidades, né, de Paulo fixar o evangelho da verdade naquela cidade, para novos testemunhos, ele faz a sua terceira viagem missionária, porém agora permanente. Ele fica ali em Éfeso por 3 anos, que está lá em Atos 19, versículos 1 a 12, e Atos capítulo 20, versículo 31. E ao estender essa permanência, o apóstolo dedicou um tempo maior, significativo, né, com a atenção de fundar firmemente o cristianismo naquele lugar. E é mencionado em Atos 19, 10. Isso foi mencionado pelo apóstolo Lucas. E tornou-se assim Paulo uma figura bem conhecida de muitos habitantes da cidade, como resultado de sua extensa pregação e da mudança de postura das pessoas. No entanto, ele criou assim muitos inimigos. Embora Paulo era bem claro, né, ele não direcionou a sua pregação para a deusa deles, Diana, que eles cultuavam. E sim, Paulo enfatizava a crença no Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que deu a vida a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas de Éfeso, e ele mencionava isso. E o apóstolo Paulo, após isto, agora parece assim como um instrumento do poder de Deus, de forma assim notável e marcante. E Paulo, com o poder do Espírito Santo, comunica aos 12 discípulos de João, e os separa, esses discípulos de Jesus, e formalmente funda a igreja de Éfeso. Seu testemunho do Senhor Jesus é ouvido em toda a Ásia, tanto pelos judeus quanto pelos gregos, e milagres extraordinários são operados. O poder do inimigo desapareceu diante do poder que estava com o apóstolo Paulo, que ele estava numa consagração grande, sabe? Deus estava com ele. E as consequências e as consciências assim, dos pagãos de Éfeso são alcançadas. E o domínio do inimigo sobre eles foi-se embora. E até o medo caiu sobre muitos que seguiam artes mágicas, né? E Lucas compartilhou a estranha história de 7 exorcistas judeus ambulantes que eles misturavam o nome de Jesus com o nome do apóstolo Paulo em seus atos de evidência, e exorcismo e encantamentos, e depois viram que foi um tremendo engano deles, e eles se voltaram para o Senhor, que provou ser assim um equívoco o que eles fizeram. Após isto ocorrido, o episódio se espalhou pela cidade, e veio o medo, né, o temor sobre eles, e o arrependimento também bateu, e o nome de Jesus era engrandecido. E esse episódio ele teve um enorme impacto, né, sobre os crentes, os quais publicamente queimaram seus caríssimos manuais de feitiçaria, de artes mágicas, e tudo isso fizeram em praça pública. E olha, meus amigos, minhas amigas, esses manuais de mágicas, né, coisas do mal, os livros eram caríssimos. Eles calculam na época que valiam 50 mil denários, que até menciona ali em Atos 19, versículos 17 e 19, que hoje mais ou menos seria em torno de 1.300.000 reais. Assim o poder do Senhor Jesus foi demonstrado na pessoa e na missão de Paulo. E o seu apostolado
foi estabelecido de forma inquestionável pela firmeza de Paulo. E assim os crentes aprenderam que a adoração a Jesus não deve ser misturado com outra e qualquer adoração a outras coisas ou pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo, quando você aceita sinceramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a entender a verdade, assim como aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali tentando fazer exorcismo, tentando fazer evidência, e se arrependeram e acabaram aceitando Jesus como Salvador e Senhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições não haverá mais. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.